Perfeito, pessoal. Nessa aula a gente vai apenas revisar o que a gente viu na aula anterior, que é o conceito de Smart Contract. Bem, nós já vimos na aula anterior, então, que Smart Contract nada mais é do que uma sequência de instruções chamadas de opcodes, que vão operar sobre valores conforme a lógica estabelecida na notação polonesa reversa. Essa notação polonesa reversa, ela determina a linguagem de programação utilizada pela Ethereum e também pelo Bitcoin, que é uma linguagem de programação baseada em pilhas, ou uma Stack-Based Programming Language. Bem, nós já vimos que as instruções chamadas de opcodes estão fundamentadas teoricamente no Yellow Paper. E nessa aula vamos apenas relembrar, então revisar a execução desse processo para o conhecimento ficar bem sedimentado, que nas próximas aulas a gente vai trabalhar já com instruções mais complexas. Lembrando que, conforme nós falamos, este é um Smart Contract simples. Se você for pegar um Smart Contract complexo, a diferença, que nós teremos aqui, por exemplo, nesse Smart Contract, uma sequência de instruções maior, mais complexa, mas que é possível fazer, por exemplo, a engenharia reversa, conforme nós temos neste artigo aqui, que nós já falamos dele. Então vamos apenas relembrar agora então como que fica esta execução. Bem, 60 significa push 1, ou seja, você vai colocar 42 na pilha, na stack. Então está aqui o 42. Mais uma vez, push 1 byte. Cada 2 caracteres temos 1 byte. Lembrando que a notação aqui é hexadecimal, ou seja, quando você lê 52, você tem que ler 2 que multiplica 16 elevado a 0 e 5 que multiplica 16 elevado a 1. Agora, 60, 00, ou seja, a próxima instrução a ser colocada na pilha é o 0. E agora nós temos a instrução 52, que é o mStore. O que ele vai fazer? Ele vai, basicamente, armazenar na memória o número 42 a partir da posição 0. Só que nós sabemos que cada palavra na Ethereum ela tem 32 bytes, então nós teremos que preencher os demais bytes com zeros. Então o 32º byte será ocupado pelo número 42 e o restante será preenchido com 0. Basta nós seguirmos aqui. E aqui nós temos então como que a memória ficaria. A partir da posição 0, armazenei o número 42, então formando uma palavra aqui então de 32 bytes. Agora eu tenho 60, que vai incluir 60, 20, ou seja, vai colocar um byte na stack. No caso, então, um byte está aqui, vai colocar esta instrução. 60, 00, colocou na pilha. E agora vamos aplicar a instrução F3. A instrução F3 ela significa return. O que o return ele faz? Ele vai basicamente vai retornar essa quantidade de bytes que você colocou na pilha a partir da posição que você determinou. No caso, você determinou 32 bytes, hexadecimal, a partir da posição 0. Bem, se eu for retornar 32 bytes a partir da posição 0, eu vou retornar isso aqui, ó. Aqui é a posição 0 e aqui eu tenho 32 bytes, ou seja, eu vou retornar o número 42. Conforme nós falamos, vimos em detalhes na aula passada, este aqui é um Smart Contract que simplesmente retorna o número 42. Então vamos aqui clicar. E é exatamente isso que nós temos, ó, return value. Certo? Então, em síntese, aqui nós apenas revisamos o que nós vimos em detalhes na aula anterior, onde enfatizamos a importância desse conhecimento para que você possa desenvolver bots de investimento competitivos, por exemplo, com base nesta linguagem aqui, que você não tem como sequer entender o mínimo sem compreender isto. Então, nas próximas aulas vamos explorar mais esses opcodes, smart contracts escritos utilizando apenas bytes. Vamos inclusive também trabalhar com chamadas de funções, de modo que nós
venhamos a entender na prática como criar a raw transaction e como enviar, por exemplo, dados, né, chamados de call data, para invocar funções, né, dos smart contracts. É isso. Na próxima aula continuamos.